Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um anexo do vídeo anterior, o Despertar de número 19. E eu vou estar gravando com esse microfonão aqui. E eu vou estar segurando ele. Eu já gravei com ele, só que mais afastado assim. Então, afastado assim, vocês não conseguem ouvir muito bem. O som não fica muito bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma barrinha de captação de som. Você vê que ele fica um pouquinho verde, som, ó, fica um pouquinho verde. Aí se eu aproximar mais, aí dá pra ver que ele tá captando melhor o som, né? Aqui parece baixo, mas não, acho que no vídeo vai ficar bom. Então tem uma ferramenta que consigo aumentar também. Então, como não tem um apoio, vou ter que ficar segurando, né? Então é só isso. Eu gravo com aquele fone também, que o microfone fica perto da boca, só que aquele, não sei porquê, não está captando bem o som. Então tá ficando mais baixo do que esse afastado. E eu gravei um vídeo com ele mesmo usando a ferramenta de aumentar o som. Aumentei e não ficou bom. E um terceiro que eu uso também, que é o da câmera, o áudio fica meio esquisito, que foi do vídeo anterior. Então ok, só pra vocês saberem porque eu tô segurando esse microfonão aqui. Tem o lado certo pra segurar. Vamos ao vídeo, o tema do vídeo, que é o importante, que é o motivo do vídeo. Então, o vídeo anterior foi Despertar de número 19, Dom da Palavra. Aí eu falei o seguinte, sobre uma sociedade totalmente livre, né, verdadeira, né, onde que qualquer som que você emita, ele seja verdadeiro, seja real, assim como que a natureza. Qualquer som que a natureza ela emite, ela expressa exatamente aquilo que está acontecendo no momento presente, né? Tem a sua função, tem o seu porquê. É diferente da nossa fala, porque a gente fala, a gente mente, coisas que não estão acontecendo, né? E a gente fala direto, a gente tagarela, né? Não é exatamente aquilo, né? A nossa fala representa mais uma condição de uma raça, de uma espécie, né? Uma espécie de animal, né? E enquadrando de tudo tem os seus porquês. Então quem vê de um aspecto mais energético, ele vai ver a pessoa tipo como se fossem insetos, né? Abelhinhas que chegam a uma planta e ficam bzz, 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 né? São vê nós conversando, né? A nossa conversa ela ganha mais complexidade porque o nosso sistema, os sistemas que nós fomos criando foram se tornando complexos, né? E eu não colocaria assim numa questão de um sistema se tornar complexo se isso é bom ou ruim, né? Eu acho que não entraria nessa questão, né? A gente estamos explorando, né? E faz parte da exploração, então seria bom, né? De uma certa forma seria bom. Estamos explorando todas as capacidades. Porém, essa complexidade ela traz muita coisa inútil, né? Que a gente faz. Então, se a gente for ver no nosso sistema, tem muita coisa inútil, né? Que não precisaria existir, né? Eu fiz vídeos barras da Matrix. Então quem buscar no meu canal ali barras da Matrix vai ter vários temas que eu fui comentando, né? Dinheiro, vestimenta, que eu até comentei no vídeo anterior. Vários assuntos, eu não vou lembrar cada um. Então colocar barras da Matrix no meu canal, acho que tem até uma lista que é só com esses vídeos. E fala um pouquinho, né? E vai entender por que é inútil, né? Por exemplo, o dinheiro. Eu não precisaria ter uma coisa para ser um intermediário entre aquilo que eu preciso, né? Que eu vamos supor, um animal, ele precisa de comer. Ele vai direto na árvore lá e pega a fruta e come. Nós não podemos ir direto na árvore e pegar a fruta e comer. Nós temos que procurar alguém, fornecer uma ferramenta de dinheiro, para com aquela ferramenta ir lá. Então se complexou, né? A nossa fala, há pessoas que talvez, por exemplo, que não estão muito assim adentro da espiritualidade, então assim, para elas vai ser uma coisa totalmente natural, né? Embora ela soa como se fosse dinheiro também, né? A própria fala, o próprio idioma, né? Porque nós estamos usando uma ferramenta intermediária para nos comunicar quando nós poderíamos nos comunicar diretamente, né? Só que a pessoa vai pensar, nossa,
é tão fora da nossa realidade isso, né? Uma comunicação direta, real, sem o dinheiro na frente, sem um intermediário, que é a nossa fala, esses códigos que nós usamos, que nós temos que aprender, né? Então eu diria assim, os animais eles comunicam uns com os outros, as plantas se comunicam umas com as outras sem precisar de um idioma. Então nós desconectamos disso, né? Nós estamos como, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, como se fosse presos, cada um preso dentro de uma caixa, né? Então nós não vemos nada do que está fora, mas nós ouvimos sons. Então nós batemos assim na caixa, assim, tá, né? E o outro bate na outra caixa lá, a gente consegue ouvir, né? Que bateu na caixa, ou sentir o tremor. E então nós criamos formas de... eu dei 3 batidas. Aí o outro lá deu 3 também. Aí eu vou insisto em 3. Aí ele vai dar tipo 2. Aí quando eu dou 3 batidas, ele sabe que sou eu que estou falando. Quando ele dá 2, já sabe que são eu. Então criamos o nome aí, né? E assim vai se complexando, né? Quando alguém quer chamar a atenção, dá tum tum, né? Vai só modificando aí a batida. Que é o nosso idioma, né? Então nós usamos esse idioma porque este corpo físico é como se nós estivéssemos encerrados, fechados em caixas, né, ali presos. Eu vi até um vídeo recente que um amigo me enviou, que fala mais ou menos sobre isso, né? Como se estivéssemos presos dentro de uma caixa, então precisamos nos comunicar por toques, né, por uma linguagem cifrada. Então, o que seria uma comunicação direta? É até difícil assim colocar, né? Colocar uma maneira mais direta. Você sabe o que é o outro. Estamos conectados. Assim como uma rede de computadores. Eu sei que tem no outro computador sabe o que tem nesse outro computador, nesse terminal, né? Então cada um sabe. Não que sabe, né? Tipo assim, tem acesso, né? Porque não existe... aqui assusta as pessoas que vivem num sistema mentiroso, né? Invertido, principalmente nos tempos atuais, né? Esse tipo de acesso, a pessoa ter acesso direto a você, né? Assusta. Mas esta é a realidade. Quem está, por exemplo, numa quinta, sétima, tem acesso direto a tudo que nós somos, né? Não tem nada que conseguimos esconder. Então somos computadores em redes e abertos. Eles acessam a qualquer momento. Assim como você olha para as formigas, você vê as formigas. Eles olham, se eles olham, eles veem. Eles vão lá ficar olhando a formiga, curioso? Não. Eu acho que não tem essa curiosidade, não tem esse porquê, né? Só se vê alguma situação, sentiu algo, falou, nossa, ali precisa de alguma coisa. Então eu vou lá, olho, e eles não têm aquele olhar de julgamento, o que nós temos aqui, né? Então uma comunicação direta, estar fora da caixa é isso, né? Você aparentemente tem um corpo, tudo, mas você não está preso. Você vê as coisas. Então não existe mentira para você, né? Se a mentira para nós existe é porque nós temos coisas a esconder, então, ou seja, faz parte de nós, compactuamos com esses sistemas, criamos esses sistemas. Este sistema, né? Então acaba funcionando assim, né? Nós temos que, porque nós nos trancamos, nós nos escondemos, nós temos que comunicar por ter um intermediário de comunicação entre nós, né? Mas como eu acredito, né, e é um fato, nós somos seres multidimensionais. Então vamos supor, eu estou aqui dentro de uma caixa, só que eu sou livre. Então estamos todos em comunicação e todos sabemos, né, em um outro nível, né, nós estamos conectados e sim, né, sabemos o que tem dentro do outro. Então é o que nos vem como intuição, como digamos um saber interior, né? Quando você olha para uma pessoa, opa, essa pessoa não é confiável, você não se sente bem. Outras pessoas você sente assim e fala, nossa, já sente algo familiar, né? Então advém desta conexão que temos, né? Embora, como nós estamos ainda trancados, não é muito claro, né, a forma de expressão nessa dimensão. Então, como eu falei, o que eu acredito nessas dimensões mais sutis estamos conectados e em comunicação constante. E esse trabalho, digamos assim, vamos chamar de trabalho, que faz de alguém vir e falar e a outra pessoa escutar, isso já vem dessas dimensões mais sutis. Vamos supor, somos todos nós que captamos uma energia, vamos supor, suponhando que isso seja um material, digamos, de uma dimensão mais elevada. Então, nessa dimensão mais elevada, nós estamos em comunicação, e falou, traz isso. Digamos, vai você que materializa porque você é a voz.
Só isso. Né? Os outros, digamos, vão ser ouvidos, só que todo mundo está ajudando a espalhar isso nesse plano, né? Digamos, tornar realidade neste plano. Então, assim, esse vídeo eu queria fazer assim um exercício de imaginação. Então, como eu falei, uma sociedade livre, né? Então, como seria essa sociedade livre? Eu cheguei até a citar, né, que eu vi em vídeos já uma pessoa falando, geralmente esses temas que eu venho e exponho aqui, eu sinto que estou falando um pouco diferente porque eu estou meio desconfortável, se não se segurar eu fico preso também, né? Mas ok, vamos seguir. Tem um canal aí que é a Masofia, aí é o Luiz Gonzaga que fala, né? Ele fez umas palestras bem antigas, tem uns vídeos lá. Então ele chega a citar isso, né? Que mundos realmente livres, que você olha assim, ó, do espaço, você não identifica que tem uma civilização vivendo lá. Porque eles estão integrados com a natureza. Nós não, se você pega qualquer foto de satélite, você vê aquelas cidades, naquelas manchas na pele, né, da Terra, e em volta das cidades vê aquela, parece um colchoado, né? Seria tipo um acolchoado de retalhos. A pessoa pega vários retalhos e vai fazendo um colchoado, porque são as nossas plantações, né? Isso é um exagero, é um sistema, vivemos um sistema de desperdício. Né? Muita coisa desperdiçada, então não há uma relação real, que o animal vai lá na planta, pega o que precisa, tal. Não, aqui é o exagero, tudo que nós fazemos há desperdícios nos processos, né, de produções. Né? Desperdício no processo de produções, de tudo, né? Até de uso. Né? E isso não existe numa sociedade real. Né? Só que eu diria assim que nós não estamos, o que essa maneira de paraíso, né? É difícil imaginar ou colocar para uma pessoa como seria isso. Então as pessoas que vivem lá estão integradas com a natureza, estão conectadas umas com as outras, né? Aí você imagina, nossa, que graça tem, né? Por quê? Porque você está dentro de uma caixa e você acha que você iria viver no mundo desse com uma mentalidade de caixa, né? Creio eu que no mundo desse seria a barreira final para uma vida extracorpórea ou espacial, né? Só que neste mundo as pessoas já experimentam ser várias consciências, ter vidas divididas em outros mundos também, e já vivendo outras espécies de forma de vida, mesmo tendo a sua preferida que está naquele mundo ali vivendo. Né? Digamos que quando ela quer dormir, descansar, ela vai para lá. Então fica vivendo normal, só que aí com a consciência sempre expandida ou podendo concentrar nela mesma. Né? Ou seja, resumindo, é diferente. Não é na nossa mentalidade, na nossa forma de sentir a vida que nós temos hoje. Né? A coisa é muito mais. E não perde nada do que nós temos hoje, porque ela pode também, né, sentir as suas encarnações em mundos inferiores, da forma que podemos chamar. Né? Então não existe perda, não existe esse medo de você despertar e perder os prazeres mundanos. Né? Não existe isso. Né? Só que nós não estamos preparados, então, digamos, hoje já para sair de uma condição dessa para ir para uma condição que eu falei de um mundo livre, a exemplo do que eu citei. Eu acredito que nós não estamos prontos, nós não queremos, né? Eu acredito que eu também não quero, né? Só que nós não temos livre-arbítrio, né? Não somos nós que escolhemos. Como eu disse, uma árvore ela se plantou lá, ela vai crescer e se tornar, né? A semente, tal, a mudinha, tal, o broto, vira árvore. Ela pode pensar que ela está fazendo por mérito próprio. Nossa, eu estou fazendo isso, estou crescendo, vou virar uma árvore porque eu quero, tal, tal. Não, é uma condição natural que vai acontecer. Então nós também temos uma condição natural que vai acontecer. Independente de eu acreditar que estou fazendo essa escolha ou não. Eu sou o universo, somos o todo. Então o todo ele vai se desenvolvendo e nós nos desenvolvemos juntos dentro deles. E tudo que nós fazemos, tudo que o nosso corpo físico faz, o nosso emocional, o nosso mental faz, a nossa consciência, é porque faz parte disso tudo. E nós somos apenas uma representação. Né? Então eu sou algo por trás disso tudo que está olhando o processo. E nós temos que descobrir ainda o que é isso que olha. Né? Quando nós não conseguimos identificar mais nada, assim seremos nós, que somos de real.
de fato, né? Além de já sermos esse todo. Então, ok. Então nós vamos ter mundos intermediários até chegar nesse mundo, digamos, que vai ser o próximo para uma vida livre, extracorpórea, não material. Quais seriam esses mundos? Então aí são os livros de ufologia que você pega, que são pessoas relatando que foi para mundo tal, né? Aí você vai ter vários, né? A coisa, digamos assim, nesse mundo mais livre, é muito simples. Então eu costumo citar lá o Evangelho Essênio da Paz, que Jesus Cristo, que chega uma pergunta a ele, fala: Jesus, as leis de Moisés eram 10, as dos homens são muitas. Aí Jesus fala algo mais parecido, algo como assim: as leis dos homens são muitas, as leis de Moisés eram 10, as minhas são 3 e a do Pai é uma só. Ou seja, vai simplificando, né? Então, ou seja, quanto mais a gente vem complicando a nossa realidade, mais complexa ela vai se tornando. Ou seja, vai se enchendo de coisas inúteis, as quais nós não percebemos. É quando você podia simplificar e ter uma coisa só, né? Você perdeu coisas? Não, não perdeu. Você simplificou. Fez um bom suporte. Eu preciso chegar do caminho do B ao ponto B ao A, né? Aí tem pessoas que vai fazer assim, vai dar uma volta, vai ficar andando em círculo, em volta do ponto B. Aí depois vai no A e vai e volta, aí depois vai, né? Sendo que assim, não pegou nenhuma novidade no caminho, só complexou, só ficou brincando, inventando historinhas, né? Nesse mais objetivo, se eu precisar de um ponto, ela vai. Ela vai correndo? Não, ela vai de acordo com a natureza. Ela vai sentindo o ambiente todo, experimentando, não há pressa, não existe uma obrigação, né, um objetivo, há só um desenvolvimento. Então, se ela tem que chegar, ela apenas vai, né, e chega pelo caminho mais rápido. Então, aí você vai ter deste... Oi, abriu uma coisa diferente aqui. Ativou a Cortana. Ok. Então, assim, deste mundo que nós estamos até esse mundo livre, aos intermediários, como eu falei, que se vocês pegarem livros de ufologia, pessoas relatando suas experiências nesses mundos, ou até entidades que se comunicam que vêm desse mundo, elas relatam como são as coisas do mundo delas. São complexas, não são mundos, a gente não pode chamar de mundos livres, né? Como nós, eu quero ir para o mundo tal, quero ir para a raça tal. Esses mundos ainda têm muitos problemas, né? Não são muito diferentes dos nossos, né? Pode ter uma coisa, não tem mais criminalidade, não tem mais isso, né? Mas sim, vai ter alguns probleminhas ou outros vai ter, né? Mas claro, em comparação ao nosso é um paraíso. Mas as pessoas ainda, tipo, elas têm uma organização de sociedade que eu chamaria de não natural, né? Elas ainda têm as suas formas de comunicação por idioma, né? Então ainda há muitas complexidades. Só que sim, são mundos bem melhores, são considerados paraísos em comparação ao que nós temos, né? A gente já elimina muita coisa inútil que tem aqui, né? Principalmente o nosso sistema parasitário, que são pessoas que parasitam umas às outras. Isso aqui é terrível. Então, assim, a gente pode fazer um exercício de imaginação de um processo até chegar nesse mundo, né? De coisas que nós poderíamos ir eliminando. Então tem muitas coisas que nós usamos aqui que, claro, a maioria, né? Praticamente tudo não vai existir nesses outros mundos. A gente teria uma conexão mais direta com a natureza. Então aqui nós não temos. Olha, tudo que nós usamos aqui é artificial, é criada por máquinas meio artificial. Então você pensa, por que eu preciso disso? Sem isso, o que eu ia fazer? Né? Eu preciso falar com uma pessoa, preciso do idioma. Então você vai estar conectado direto com ela. Então se você precisa, tal, já sabe. Mas eu preciso para marcar no lugar que só existe nesse tipo de mundo. Lá no outro mundo não vai existir, num shopping. Para que você vai no shopping? Para se encontrar com as pessoas, para fazer compras. Então nesse mundo, as coisas que você vai comprar você não vai precisar. Não existe necessidade nenhuma das coisas que nós temos aqui, né? Aí eu preciso de uma televisão. Para que você precisa de uma televisão? Para ver outras pessoas fazendo coisas inúteis, fazendo gracinha. Que eu preciso ter humor. Nesse outro mundo, esse humor, esse sentido, não foi retirado de você. Você é uma pessoa inteira, né? Você não está ali de uma caixa cerrada que você precisa ouvir batuques diferentes lá fora. Você está livre. Então, essa conexão com o que é real e natural. Então, não precisa dessa coisa.
Eu não preciso de marcar, ligar para alguém para me encontrar. Você já é o outro. Então as pessoas se reúnem assim como é na natureza. Os animais se reúnem, tal, se separam, reúnem, migram, né? Só que, claro, de uma forma diferente. Não só nesse plano. A coisa acontece em vários planos simultâneos. Então, ou seja, é diferente. E nós, então, vamos nos desapegando disso. Ah, mas eu preciso, por exemplo, as drogas. Eu preciso comer tal coisa diferente. Né? Nem entrar no quesito das drogas mesmo mais pesada, para sentir uma brisa. A nossa alimentação é para sentir brisa. Né? Nós não comemos para matar a fome. Nós queremos comer coisas gostosas. Né? Porque sentimos bem comendo tal coisa gostosa. Volta aquela coisa. Nós estamos cerrados dentro de uma caixa, então nós precisamos, né, ter aquele toque com coisas que, né, vêm nos motivar, vêm nos causar alguma sensação. Né? Nesses mundos livres você não precisa ser, o prazer não está no alimento. Já está em você. Né? Então o alimento, se você tiver num corpo que ainda precisa se alimentar, vai estar lá disponível. Né? E para algumas pessoas parece que até perde a graça, mas aí não tem aquela graça da busca, né? Do desafio, né? Porque ela está com uma mentalidade complexada, né? Ela acha que ela faz coisas por mérito próprio, então ela faz, conseguiu, aí o outro vai e não consegue, ela quer que o outro tenha o mesmo sacrifício que ela para conseguir tal coisa. Então é uma pessoa que está totalmente encerrada nesse sistema, né? Já fazendo o papel de parasita. Então, você vai sentir muito mais prazer nesse mundo livre, se alimentando daquela coisa natural, porque vai ter uma relação direta, né, do que buscando prazeres, drogas, nesses mundos mais complexos. Então assim, a gente vai subir de etapa. Né? Nós estamos, digamos, aqui numa terceira dimensão, digamos que já está um pouquinho mais acima, 3.1, 2 ou 4. Né? Já estamos um pouquinho mais diferente. Tirando o panorama real, de geral. Né? Porque no individual, cada pessoa já está numa dimensão diferente. Né? E isso, por exemplo, digamos que todo mundo desencarnasse. Cada pessoa vai para um canto, vai para uma dimensão. É porque nós estamos em dimensão diferente. Então acho que o grande barato da Terra é esse. É você catar essências de vários pontos, de várias frequências e juntar tudo aqui nesse bolo e ver o que faz, ver o que acontece, né, nessa mistura. Né, ver o que sai dessa mistura. Então isso que torna um sistema bastante complexo, né, bem diversificado. Então isso que eu acho que é o mais interessante. Né? Então não entra no aspecto de ser uma coisa ruim. Faz parte do todo. Né? Ah, o todo quer fazer esse experimento. Não. Simplesmente acontece. Né? Digamos assim, é uma natureza primordial de expansão. Né? E nós experienciando isso. Né? Então, ok. Né? Vamos para um mundo um pouquinho mais livre. Então, por exemplo, é que aqui é muito complicado, gente. Tipo, vamos supor, você precisa, no mundo um pouquinho mais livre, ainda nós precisamos nos locomover. Né? Eu vou dar o exemplo de outros livros. Então, precisa de um ponto A ou B. Aqui já temos algumas cidades manifestando isso, que são, digamos assim, um sistema de carros alugados, ou carros que ficam ali à disposição das pessoas. Então, você pega um carro, você vai no determinado lugar, ali do seu bairro, pega um carro e vai para outro ponto e já deixa o carro lá. Então, outra pessoa vai, pega e vai, né? E assim vão se locomovendo, né? Aqui, as pessoas, não, eu quero ter um carro mais bonito que o outro. Então aí se torna um parasita, sinto muito. Né? Ela alimenta esse sistema parasitário sendo parasita. Então ela quer ser diferente, ela quer se destacar. Ela quer fazer que o batuque dela seja mais bonito que o batuque de quem está do lado. Né? Ela também, às vezes ela não se liga que quem está batucando do lado é uma criança. Né? Esse que é o problema de você estar fechado nesse aqui, porque estão fechados. Você pensa que vê, mas não vê. Você não vê a outra pessoa que está na sua frente. Então você quer ser melhor que ela, mas ali tem um espírito de uma criança, um espírito muito novo. Então, digamos assim, entre aspas, você tem a obrigação de ser melhor do que ela. Mas nós temos a obrigação de ajudar as crianças, ensiná-las. Né? De compartilhar o que a gente tem também. Ensinar como conseguir. Né? E essa coisa também de conseguir também é um problema, porque vamos supor, o que nós temos é em excesso. Coisas que não precisamos. Que o sistema nos doutrina assim, a ser parasitas. E quando você tem excesso, você está sendo um parasita.
Então o sistema eles impõe isso, né, para criar esse desequilíbrio, porque nós estamos sendo governados, né, por parasitas em todos os âmbitos. Então subiu assim, tal, até as divindades que ali se apresentam parasitas, né? Eu acho que deuses reais, seres reais, eles não se apresentam. Eles ficam apenas seres, entidades que poderíamos verdadeiramente chamar de deuses. Ficam apenas emanando, né? O mais próximo a se apresentar são os mestres que encarnam, que vem diretamente aqui, que não fica né, na cabecinha de alguém falando. Tem seres que vêm, eles não falam que são deuses, né? Eu estou incluindo os guias. Eles não falam. Você vê que as entidades mais obscuras, quando elas tipo, se comunicam com alguém, elas se nomeiam como deuses ou como entidades de autarquia, né? Elas falam, eu sou Jesus, sou, né, Yoshua, sou Kardec, né? Sou fulano, não sei o que. Então elas se nomeiam. É mentira, né? E a pessoa ali, o médio iniciante, ou leigo, né? Fala, nossa, ele se mexe com o ego da pessoa, né? A vaidade. Então ele acaba sendo enganado facilmente. Assim como toda a humanidade é enganada com essa coisa de Deus. Então são muitas coisas que sairiam, né? Vamos supor, eu estou fora da caixa, então não tem como uma entidade vir e querer me enganar. Que eu já vejo ela, né? E você é assim, você está fora da caixa. Né? Então, aqui como nós estamos operando de dentro da caixa, nós temos que usar a nossa intuição, porque ela está lá, está presente, está vendo as coisas como se processam. Eu fugi um pouquinho do tema dos mundos, né? Então, por exemplo, eu falei o exemplo do carro, né? A alimentação, não vamos matar nada para precisar comer, né? Mas mata plantinha, né? Sempre tem aquela um ou outro. Há processos, né? Muita diferença você uma planta, conforme uma planta com um animal, né? Uma pessoa que faz essa comparação, ela está agindo até de má fé. Não é de ignorância, já é má fé mesmo, né? Se for ignorância, eu sinto muito, mas a pessoa está em nível umbralino, né? E então nesses mundos livres, você não vai arrancar planta para comer. Então tem essa, nos mais acima do nosso, ainda podemos, né, arrancar plantas, fazer aquele sistema de colheita, mas os mais livres, a natureza ela dá o fruto. Então é assim com o exemplo da natureza. Então ela vai lá ter a árvore, dá o fruto, então vem a ave ali e come apenas o fruto. Né? Então nós estaremos nos alimentando do que a natureza já ela oferece. Né? E uma coisa interessante também, que eu vi num vídeo, né, em espanhol, eu busquei esse vídeo também para guardar, né, e compartilhar com vocês, mas eu não achei, que é uma pessoa falando que teve contato, e a pessoa falou que esse ser deu eu esqueci o nome, né, mas é como se fosse uma coisa para você jogar na planta, para ela melhorar, eu esqueci o nome, e ele jogou na terra, né, naquele lugar, né, o que ele plantou. E, por exemplo, ele plantou abacate e falou que as árvores cresceram e quando dava o fruto ficava lá e não caía. Né? Então você tem, por exemplo, um exemplo de um sistema de não desperdício. Na Terra a gente vivia um sistema de desperdício, então ele é refletido em todo lugar, até na natureza. Apesar que ela tem que ser assim, né? Porque ela tem que ter... Vamos supor, se não vai um animal lá pegar, ela tem que apodrecer e derrubar o fruto na terra para crescer a semente, né? A semente cair na terra e nascer outra árvore e dar a continuação. Mas no mundo, digamos, real e livre, vai ter ali um animalzinho que sempre vai lá comer a fruta e vai levar essa semente para outro lugar e vai dar continuidade. Então, vamos supor, se vai ter árvores, ela não vai ter aquele sistema de desperdício, por exemplo, você passa no lugar que tem uma árvore lá cheia de fruta carregada e em torno aquele monte de fruto podre no chão. Né? E você pensa, nossa, aquilo poderia alimentar muita gente. Né? Nesses mundos você não vai ver isso. A árvore vai dar o fruto e vai ficar lá. Né? Aí o que vai acontecer? Vai vir algum animal, uma pessoa vai pegar e vai comer e a semente vai jogar ali por perto e vai dar nas suas árvores. Né? Vai vir um animal, vai pegar e vai comer e vai levar a semente para longe. Né? Assim de uma forma mais natural, que não haja desperdício. Né? Diferente do nosso sistema que tudo há desperdício. Né? Como você vai começar a se aproximar de algo assim? Quando você vai se servir em algum lugar. Né?
você vai pegar só o que você vai comer. Se você está pegando algo, você está... Ah, sobrou, me infartei. Parasita. Eu diria que os seres de uma hierarquia mais elevada, eles não falam diretamente, porque sabe que o humano vai se ofender. Sabe que o ser humano é que nem uma criança, né? Você não é que ele chegar no adulto e falar, você é criança. Você tem mentalidade infantil. Ele vai se ofender e vai trazer a ira. E vai projetar essa ira contra a sua entidade, né? Certos temas espirituais, eles exigem, digamos assim, iniciações, né, às sociedades secretas. Porque precisa se ter certeza que o membro que está entrando lá tem maturidade para lidar com os temas que aos poucos vão sendo revelados a eles, né? Então, como eu não faço parte de nenhuma sociedade, como eu ia falando lá no começo, assim, como que eu faço para chegar às conclusões, para ter essa visão? Nos vídeos anteriores eu falei, é lógica, né? Eu olho algo ali, é lógico. Então é como você imaginar algo, por exemplo, que não existe. Tal coisa não existe, então você vai ter que criar. Então, assim como você criou, você vai ter que encaixar aquilo dentro de um realismo. Por exemplo, se aquilo existisse, como seria? Então seria assim, 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 assado. Então, há uma lógica dentro do que você vai criar, né? Então isso nós, por exemplo, nós imaginamos. Então, por exemplo, quando alguém vem me relatar algo que eu não conheço, por exemplo, uma vida em um outro mundo, então ela tem que fazer sentido, ela tem que ter um caminho lógico, mesmo que eu não conheça. Então tem coisas que eu mesmo não conhecendo eu já imaginava. Então, o que a pessoa está contando encaixa dentro daquilo que eu imaginava, né? Ou eu nunca imaginei. Então eu vou olhar, analisar e falei, opa, faz sentido. Como esse que eu citei do homem do abacate, que ganhou algo, colocou ali na terra. Então o que nascia ali, dava o fruto, ficava ali até alguém colher. Então para mim é lógico. É um sistema de não desperdício. E vai refletir aonde? Em nós, por exemplo, a árvore ela quer se dar frutos abundantes, cai tudo lá e no final ela morre. Nós também, nós crescemos, no final morremos. Não que o fruto não vai cair, ele pode durar anos, décadas até cair. E nós, por exemplo, como uma árvore que vai dar fruto e ficar lá, nós vamos chegar numa certa idade e vamos nos manter, vamos ter um envelhecimento, digamos, mais lento. Durar, por exemplo, milhares de anos, como é a vida nesses outros mundos, né? Então, para mim, é lógico. Eu uso isso, eu aplico isso. Então, por exemplo, tem pessoas que vêm e começam a falar coisas bem fantasiosas, né? Por exemplo, eu fui no mundo tal, então ela relata todas as divindades que estavam lá, e pessoas, né, louvando aquelas divindades. Sinto muito, ela foi pro astral. O astral, onde pessoas, as mentes aqui impregnadas nesse sistema, criaram essa realidade. Como eu li num livro, que eu já não lembro mais, que eu acho que de projeção astral, que falam que no astral tem regiões onde as pessoas estão lá em volta de um ser que está lá no meio pregando, né? Tipo Jesus, dando ali tipo o sermão da montanha, as pessoas em volta ali. Seriam, digamos, os crentes. Criaram aquela realidade, então eles vão para lá e acham que estão no paraíso porque está lá Jesus pregando. Mas é tipo uma egrégora, algo que foi criado pelas mentes das pessoas, né? É errado isso? Não, né? As pessoas pelo menos estão lá e dependendo do que está pregando, elas estão se instruindo. Assim como as pessoas que estão nas religiões, digamos, diariamente ou semanalmente. Não é diferente, né? Então, assim, é chegar e dar uma realidade direta. Que estamos aqui, por exemplo, estamos no astral. Não é diferente. Vivendo repetições. Né? Então, assim, é para chamar e olhar para nossa realidade. Olhar para você, o que você faz. Será que quando eu olho para algo, eu coloco lá o tanto de comida no meu prato, mas não consigo comer tudo? Falta uma sincronia. Eu não estou vendo, não estou nem enxergando o que eu estou pegando. Se eu estivesse enxergando, se estivesse ali real, eu não ia pegar mais. Né? Uma coisa também que eu observo é quando eu vejo as pessoas comerem, né? Elas se servem, né? E enche lá. E quando termina, você olha aquele prato, né?
e tem um monte de coisas, mas de restos, né? Quando não consegue comer tudo, mesmo assim fica os restos, né? Que ela acha, comi tudo, limpei o prato, não tem restos. Então você identifica o que a pessoa está comendo. Eu acredito que num mundo mais livre não é assim, né? Eu tenho isso desde, eu não lembro quando, né? Desde criança, sempre não deixar nenhum grãozinho. Então se você vê o meu prato, você não identifica o que foi comido ali, né? E ó, engraçado, uma vez eu comi na casa de um parente e, né? E minha irmã também faz isso. Aí tava nós comemos pouco, né? Não é pouco, né? Um pouco menos do que as pessoas comuns comem, né? Que as pessoas elas se servem, o prato faz aquela voltinha. Nossa, não, fica bem raso. A gente coloca só o suficiente, né? Não que vai faltar. E não há medo de faltar, porque se faltar, vai lá e pega mais, né? Então não precisa você fazer aquela coisa e deixar aquela. Porque parece pessoas, digamos, neandertais comendo, né? Que cada lá o animal. A comida sai pelo canto da boca. É muito primitivo isso, né? As pessoas estão reproduzindo esse comportamento nas suas refeições. E então nós comemos, né, devagarosamente e tal, né? Não precisa ter, né? E tal, não sobrou nada no prato. Aí nossos parentes olhavam assim, né? Eu não percebi, porque pra nós é uma coisa natural que a gente faz, e os outros fazem do outro jeito, nós nem liga, né? Sabe que é assim mesmo. Aí vem uma insistência. Nossa, come mais, não sei o que, né? Aí nós pensamos que às vezes as pessoas falam, né? Come mais, come mais. Aí eu vi uma assistência um pouquinho mais normal, né? De olhar e aí de repente bater um sentimento de meio de conexão, de sentir que, opa, a outra pessoa, né? Viu que a gente limpou o prato, como que alguém que tá com fome que come até o último grãozinho, né? Que as outras pessoas não fazem isso, né? E viu que colocamos pouco, né? E deu a entender que ainda tá com fome, né? Não pode mais, pega mais, não precisa ter vergonha, né? Então as outras pessoas acham estranho. É um comportamento quando você tem algo de não desperdício, né, de comer o suficiente, né, de você olhar o prato da pessoa, tá, nossa, a pessoa limpou o prato, da vida que eu estava com fome, vamos botar mais, né, e de repente não, né, porque não há esse costume. Então há muitos outros costumes que nós fazemos que naturalmente você vai chegando a isso, você vai percebendo e vai se enquadrando aquilo a isso. Ninguém precisou te ensinar como fazer tal coisa, né, em vários outros campos, né, que vem naturalmente. Você vai adentrando dentro daquilo, né, que pra você chegar, ou alguém vai te ensinar, ou naturalmente você vai falar, não, isso aqui não tá certo, né, eu peguei mais e não consegui, não, amanhã eu vou pegar um pouquinho menos, peguei menos, continuo com fome, vou lá e pego mais um pouquinho, né, às vezes a pessoa vai, pega e repete e larga a metade. É uma pessoa que não está consciente, né, não está consciente, está em falta de sincronia com o todo, né? Então, por mais fartura que ela tenha, ela não está em abundância, né? Que é algo assim até difícil de explicar. Às vezes vem um sentimento, tal, mas não tem como colocar em palavras, né? Porque você ter o demais e comer em excesso, a pessoa que tem abundância, por exemplo, digamos que eu, para me alimentar, eu gaste 10 minutos, né? E a outra pessoa ela vai gastar 20, porque ela tem mais coisas. Mas ela perdeu tantos minutos a mais em um processo que o outro ser faz, digamos, em 1 minuto. E um ser que vive de luz não precisa fazer, né? Então ela se complexou em algo, né? Ela ocupou o seu tempo com aquela coisa de alimentação. Então, por exemplo, nossos veículos, né? A gente vamos migrar para um tipo de veículo que é a energia livre, já falando de mundos mais acima, né? Quando nós chegarmos à energia livre, a nossa energia elétrica, né? Já estamos migrando para um mundo mais acima da 3D, né? Quando tiver energia livre, pode colocar a quinta, né, dimensão. Então, eu não vou precisar ter aquele tempo de parar o veículo e abastecê-lo. Por pouco que seja, já não tem aquilo, né? Então, por exemplo, eu não preciso parar em um lugar para me abastecer. Então, por exemplo, no livro Autobiografia de um Yogi, ele cita vários casos, por exemplo, há pessoas que lá na Índia, se não me engano, né, acho que é Índia,
Então tem pessoas que quando precisa ir para outro país, viajar para outro país, eles simplesmente ficam lá, vamos supor, ficou 4 dias no outro país, nesses 4 dias eles não comeu nada. Perdeu algo? Não. Sentiu fome? Também não. Né? Então assim, vai da evolução do ser. Então ele volta lá pro seu país, nasceu no onde que ele vive, né? E ali ele come. Por que não comeu no país? Porque não confia? Né? Gente, esse mundo é complicado. Você não sabe que energia que as pessoas colocaram na comida. Né? Tipo, que a gente come aqui que também não é algo real. Também acho que no vídeo Barras da Matrix acho que tem alimentação. Né? Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo falar. Né? Não é uma alimentação real. A gente tem que modificar. Assim como nós mentimos, né? Assim como nós nos maquiamos, nos vestimos roupas para nos identificarmos com a vestimenta, com o meu veículo que eu tenho, com a cor. Aí minha comida precisa ser modificada. Eu preciso colocar temperos. Porque eu estou distante da natureza, então o sabor natural já não me agrada. Eu tenho que me drogar. Então, exemplo que são as drogas. Quando você modifica a sua alimentação, você está modificando, está adulterando, está artificializando, então se torna uma droga. Porque aquilo me causa um prazer. Não apenas me alimenta, mas me dá um prazer mental. Né? Então ele já sai bastante disso. Né? Talvez para evitar isso. Talvez ele não precisa, porque você pode comer, seu corpo transmuta. Porque um ser que está no patamar que não precisa se alimentar, o corpo dele vai transmutar qualquer coisa. Mas ele não tem aquela necessidade de sentir aquele falso prazer. Então simplesmente não se alimenta. Quando ele volta para a terra dele, se alimenta normalmente. Ah, porque precisa? Não, porque, sei lá, é normal, faz parte. Né? Então nós começamos a aplicar isso. Então, por exemplo, quando eu saio, eu não preciso comer. Não tem aquela necessidade, nossa, eu tenho que... Faz lá o que faz. Às vezes dá fome? Sim, claro. Não estamos tal patamar. Mas assim como você vai simplificando, né, quanto vai naturalizando sua alimentação, menos fome você vai sentindo, menos aquele vício vai te dominando. Né? Então aquela abundância que as pessoas têm, as pessoas ricas têm uma falsa abundância, porque elas se enchem, elas se circundam de coisas que vão aprisioná-las. Então por isso que Jesus disse lá, mais fácil um camelo passar num buraco na fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Porque eles construíram muitas coisas em volta, muitas fortalezas em volta deles. E lá dentro eles se complexaram em coisas inúteis. Né? Enquanto eu posso ali clicar ali e já me abasteci, o outro vai ficar o dia inteiro se abastecendo. Né? E depois vai ter o problema da saúde. Né? Vai ter que gastar tempo e a sua fortuna, a sua abundância em problemas que lhe foi dado devido a esse má processo de abastecimento. Só que ele ainda vai estar feliz porque ele vai estar no hospital tal, do qual você não vai precisar nunca. Que você não vai ter os problemas que ele tem. Então, só que nós estamos bem dentro desse processo, desse mundo complexado. Então por isso que nós estamos prontos para viver no mundo livre. Nós temos que fazer esse processo gradualmente. Ah, aqui, não, eu já tenho que parar de comer, não sei o que. Não. Vá de acordo com a tua natureza. Se observe mais. Né? Saia desse processo parasitário. Então se você perceber que você está dentro do processo parasitário, sendo parasita, se afasta disso. Estou explorando outras pessoas. Né? Tem pessoas que pensam que está ajudando, mas está explorando. Né? Quem oferece um emprego, por exemplo, está apenas participando de um processo já parasitário. Eu ofereço porque assim é a realidade, então ok, eu vou dar as melhores condições daquele funcionário. Dentro das capacidades deles, porque tem pessoas que vieram para serem escravos. Né? Essa é a realidade. Não consegue fazer mais do que aquela função. Então eu auxilio o melhor que possível naquela função, se ele tem a capacidade para cumprir aquela função. Então vou, digamos, aqui por exemplo, nós pagamos tudo direitinho, tal. É isso aí. É um pouquinho a mais, posso? Sim, então dou aquilo àquele funcionário. Eu não vou pagar o mínimo, porque eu quero ter mais para mim. Porque vamos supor, o rico, ele guarda ali seus milhões e bilhões, coisa que ele nunca vai usar, vai morrer e vai ficar lá. Ou seja, não teve fluxo. Então por isso que
esses mundos mais complexados, a característica é essa, né? A energia ela não flui, ela é emperrada, porque o ego prende aquilo para si, né? Então né? Então é como a água parada que apodrece. Então nós temos um sistema fétido, né? Que se eles vêm lá de lá de cima, se eles descem aqui, eles sentem náuseas. A coisa implica em muitas coisas, né? Se chegar assim no sistema e falar o seu sistema é assim, 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 é complicado. Um ser de luz não vai chegar e vai falar isso. Eu me coloco aqui na situação de estudante. Estou relatando o que estou vendo. Para pessoas que eu acredito que, as pessoas que veem esse vídeo, eu acredito que têm maturidade suficiente para lidar. Eu não diria com qualquer tema, né? Porque tem muita coisa ainda que se passa nesse mundo que eu não sei se nem eu teria estômago para lidar. Embora assim a gente saiba de algumas coisas, mas você saber não é você ver, né? Por exemplo, comércio de humano como gado, né? Que você pega as pessoas, desmembra e saber não é ver. Então, um dia que você tiver capacidade para ver, estômago, né? Eu acho que poucas pessoas têm. As pessoas acho que surtariam se soubessem que estão vivendo uma espécie de matadouro, né, que venceres escolhem. Eles tomam cuidado para não pegar muitas pessoas, senão vão perceber, né? Mas ali na taxa anualmente somem tantas, né, por ano que nunca mais se vê, né? Coisas que nós fazemos entre nós mesmos, né? Que você pega uma pessoa, exemplo, ela pega, desmancha, como você pega um carro desmancha, né, manda uma peça para qualquer ponto, porque vai ter lá quem vive em abundância que vai ter o dinheiro para comprar aquela peça para fazer a sua reposição. Isso existe. E esse é o tipo de mundo que nós vivemos, né? Então, não é parte da nossa realidade, né? Mas tem pessoas que estão sofrendo isso. Mesmo quando você ir para o mundo de luz, né, para os paraísos, esse tipo de sistema vai continuar existindo, né? A minha tela apagou aqui. A mexida no mouse, voltou. Então tem muitas coisas assim que a gente não pode, né, olhar assim pelo lado negativo. E é onde fala tem que ter maturidade para lidar, para você poder ver tanto o lado ruim e o lado bom. É algo mais que maturidade que você precisa ter, né? Que o lado bom ele é muito mais surpreendente, exponencialmente muito mais, né, de qualquer coisa que a gente pode tá colocando aqui. E é uma coisa que você então só aceita, que você só se integra, né, que você se permite. E enquanto isso, você dá o melhor de você aqui, e esse melhor de você não é uma coisa que você tenha que sacrificar. É uma coisa que precisa ser espontânea, né? Que se você estivesse sacrificando, eu diria que tem algo de errado também aí, né? Mas pode ser pro seu aprendizado, pode ser que você esteja fazendo isso pro seu aprendizado, mas não precisa se sacrificar, né? Bom, acho que é isso, gente. Esse vídeo, né? Ele era para ser um vídeo curtinho, para dar mais uma ênfase de como seria o mundo livre, mas eu nem falei tanto de um mundo livre, né? Porque nós temos que fazer, acho que esse exercício aos poucos, ir nos observando. Quando você se observa, você se centra em si, né? E o maior exercício que tem é observar a própria respiração. Então, sempre quando você está ali em silêncio, observe a sua respiração, né? A respiração, tal. Então, você fica mais consciente de você, do seu presente, né? Até poder observar o seu coração, sentir o teu coração batendo. Então, você se coloca mais no agora. Então, é um processo de meditação consciente que você vai se colocando no agora, vai entrando naquele em sincronização com o todo. Então, naturalmente, você entra neste fluxo, né, nessa sincronia. Então, a abundância vem para você, não o excesso, não a complexidade de coisas que você não precisa, não a falsa abundância que vem para aprisionar as pessoas. A gente olha para o mundo, a gente vê o exemplo disso, né? Quem tem
quer mais, quer sempre mais. E a maior, boa parte disso faz isso roubando, né? Ou seja, se impregnando na condição de parasita. E muitos criam falsas leis, né? E que torna o seu roubo legal, né? Que não é legal perante a lei o todo. Só que elas se prendem mais ainda nesse sistema, né? Então, o que vem para ela com uma falsa abundância aprisiona, mas a prisão que faz na mente dessas pessoas é muito mais destrutível, né? É o que vai fazer o que eu vi em outro livro lá do... Esse sim, eu acho que eu lembro, que é do André Luiz, mas não lembro exatamente qual o livro, né? Que é a pessoa que estava lá no umbral, né? O parente foi lá numa projeção astral para resgatar, né? Mas não, acho que não resgatou. Não lembro, faz tempo que eu li, bastante tempo. Porque o ser estava lá, estava assim no cofre do tio Patinhas, no caixa forte do tio Patinhas, né? Cheio de ouro, tipo de Patinhas, nadava, né? No ouro, pra tudo que ia ter riqueza. E segurava aquilo e falava, na hora que via alguém, aí via um parente, né? Olha aqui, chama alguém lá para ajudar a carregar. E não saía de lá, porque tá, você pegou o ouro, diamantes, né? Você vai ficar lá. Chama alguém para ajudar e tal, né? E ficava lá. É a destruição que fez a mente, né? Da pessoa avarenta aqui. E pra quem tá de fora, já com lucidez, via que a pessoa tava nadando no lodo fétido. E a mente dela imaginando o dinheiro. Então essa é uma dos relatos que estava lá no livro. Então pode causar esse tipo de condição. A pessoa ela está no umbral, ela está no estado de loucura, imaginando coisas, né, que e ela não quer sair de lá, porque ela não vai querer deixar, porque se deixar lá, alguém vai lá e pegar, né? De certa forma, nós reproduzimos esse tipo de comportamento aqui, de um grau ou outro, né? Pessoas que jogam na loto, por exemplo. O que você acha que você está fazendo? Né? Então, para chegar e falar para a pessoa, né, essas pessoas têm que ter maturidade para lidar com tal tema. Né? Por isso que muitas pessoas falam, não querem a verdade, elas querem a mentira, a ilusão. Por isso que se vai em falsos grupos, por isso que se aferram a igrejas que vão só repetir coisas que elas já sabem, que são mentiras. Por isso elas assistem televisões para ver mentira. A vida da pessoa diariamente se torna uma mentira, né? Então há de se ter maturidade, há de se observar, né? Eu acredito assim que muitas coisas que eu venho e passo aqui, você vai ter em escolas iniciáticas bem fechadas, bem cerradas, né? E teria coisas que mais além também que e você não precisa também entrar nessas escolas, ficar ali anos e anos para aprender algumas coisinhas ou outras. Né, que às vezes eu vejo pessoas falando, né, que estudaram em escolas, mas aí você vê que também tem as suas limitações. As pessoas têm um puta conhecimento, mas você vê que ali também é um sistema cerrado de informação e há dogmas também. Por mais útil que seria a sociedade, mas seria uma sociedade útil para uma sociedade de quinta, de sétima dimensão, não para você ser livre como ser. Porque você pode estar aqui na terceira dimensão, mas você está fechado dentro da caixa, achando que você é realmente esse ser. Se você estiver numa quinta, numa sétima, aí sim você se entregou àquela dimensão. Porque ali está perfeito. Nada vai te cutucar para falar, opa, acorda. Dá nada, porque as coisas aparentemente são perfeitas. Então, esses grupos, se aplicassem, realmente trariam um paraíso na Terra. Né? Mas aí seria sistemas cerrados de conhecimento. Mas seriam escadas. Né? Para quem está desperto, desperta. Quem não tá, vai vivenciar aquilo e vai ter o seu tempo de maturação, né? Mas que quem veja, digamos, esses vídeos, também está estudando, né? Se puder compartilhar, compartilha. Se tiver experiência, compartilha, porque isso ajuda, né? Porque nós que estamos cerrados dentro de uma caixa ali se comunicando por batidas, é útil, né? Porque muitas coisas que eu também não vejo. Como vamos supor, nós estamos aqui analisando partes do elefante, cada um compartilhando a sua parte, porque nós já somos um grupo, já sabemos que somos o todo, não estamos no egoísmo separado e falar, não, esse aqui é o elefante. Né? Você que sabe a analogia do elefante, né? Colocaram um cego em cada parte do elefante e falar o que é um elefante, e cada um deu a sua versão.
né? Porque eles estão no ego e falam, não, o elefante é isso aqui. O que está na tromba fala, é osso, tal, assim. O que está no rabo fala, é fino, tá assim. O que está no lado, não, o elefante é uma superfície plana. Então cada um falaram que é parte do elefante, não o todo elefante. Se nós somos o todo, sabemos que nós, para produzir isto, já vem de dimensões mais acima, se nós sentimos, né, nós já estamos agindo como um todo, né, e um apenas sendo a voz. Mas todos nós estamos estudando e podemos compartilhar e adentrar nisso, né? Então eu falo, lá, grita lá pro outro lado, e aí, como que é aí? É assim, assim, assado. Então quando eu der a volta, eu vou saber, eu tenho uma noção, eu estou conectado, então eu meio que sinto o que a pessoa está sentindo. Eu não estou apenas ouvindo o que ela está falando, eu sinto. Né? Por exemplo, conversando com uma pessoa recentemente, né, falando, ó, quando alguém conta alguma coisa, uma experiência, às vezes tem a sensação de aquilo ser uma lembrança minha, de ter vivenciado aquilo. Talvez vivenciamos coisas parecidas, mas talvez essa conexão já está sendo uma comunicação além das palavras, além dos toques. Né? E a outra pessoa falou, é uma coisa comum para mim. Né? Quando alguém me conta algo, sinto, meio que prevejo. Né? E eu até contei algo para uma pessoa, ela conseguiu descrever uma cor de um objeto que eu não descrevi a cor. Né? Ou não lembro, né, se fez também. Mas as coisas assim já começam a vir como lembrança para outras pessoas. Porque o compartilhamento, quando eu quero compartilhar algo, quando você conta algo, é porque você quer compartilhar. Então se você está no mundo livre, não tem essas caixas, se não tem essas mentiras, se nós já caímos nessas mentiras, se nós já caímos nos sistemas parasitários, você vai se tornando mais sensitivos. Né? Então quando você quer compartilhar algo, você está enviando o desejo de que a pessoa saiba aquilo. Né? Mesmo se comunicando de forma cifrada. Mas quanto mais essas mentiras caíram, então o seu desejo ele vai mais intenso. Então, por exemplo, eu mandei o meu desejo, então já chega na pessoa, e se essa pessoa é sensitiva, ela já captei, não precisou dizer nada. Então isso é uma comunicação mais direta. Então nesses mundos intermediários nós vamos passar a experimentar isso. Eu vou pensar na pessoa, por exemplo, quando nós, né, vivenciamos algo fantástico, incrível, novo. Então você tem o desejo de compartilhar. Então você já sentiu a pessoa, as pessoas que estão conectadas com você já sentiu. Vai legal, né? Só que ela não pegou toda a experiência. Então ela vai e me conta. Né? E é uma coisa de pessoas sinceras e verdadeiras que desejam a alegria, né? O bem-estar do outro. Não da facilidade aqui. Não, todo vai lá, sucesso. Né? E por trás as pessoas metem o pau. Então é isso que nós temos que começar a ser. Sermos verdadeiros com nós mesmos, com os outros. Né? Então essas coisas cada vez mais elas vão se manifestando. Né? O lado bom. E o lado ruim dessas coisas nós precisamos resolver e corrigir. Sendo íntegros em nós mesmos, nós estaremos ajudando, né, por tabela, a resolver todas as coisas desse sistema, do nosso entorno. Né? A chegar nesse mundo real. Né? Nós precisamos ter a humildade. Então a humildade ela vem nesse ponto, não é humilde, eu sou humilde se eu impor as coisas, não. Humildade de reconhecer que eu sou um ser falho, que eu posso errar, que faz parte desse todo, né? Aí qual o sentido, né, que eu falei de cometer coisinhas que ainda as pessoas cometem, né? Eu fiz lá o joguinho. Começa a pensar bem agora sobre isso, será que por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou jogando? Por que eu estou consumindo tal alimento? Começa a pensar mais, refletir mais. Então essa é a humildade. Ok, eu não consegui me livrar desse comportamento ainda, então não vou me crucificar por causa disso. Mas eu vou começar a observar mais e começar a modificar o que eu posso. E por tabela, essas coisas, aquela coisa que era um vício tão grande, vai diminuindo, né, até chegar aquela coisa não me domina mais. Né? Então é isso, ó, quase 1 hora de vídeo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então eu vou olhando ali, acompanhando também. Bom, gente, então é isso sobre esse vídeo aqui. Eu acho que tentar aí passar uma noção. Também assim, pra que passar uma noção de um mundo mais real se a gente ainda não vê isso lá fora, né? Então eu estou falando o que está dentro de vocês, o que vocês são. O que o multidimensional de vocês é. Ou seja, você é. Então que você veja a sua caixa, mas que você sinta o teu interior.
esse ser que você é. Sinta essa conexão com as pessoas que estão ao seu redor, com a planta, com o animal, né? Entre nós. Então que você possa sentir. E você expandindo isso, você vai sentir essa conexão com outras realidades que se manifestam em você, que são essas dimensões mais elevadas. Né? Você sendo multidimensional, você tem todas as dimensões. Então que você sinta isso, que você saiba isso. Né? Que você saiba, por exemplo, que você está em um sonho lúcido. Que aqui você vive uma espécie de sonho que vai se tornando lúcido. Fala, opa, eu estou na Terra, mas eu sinto que, né, há algo mais. Então é exemplo do sonho lúcido. O sonho lúcido é que você está sonhando fazendo as coisas lá mecanicamente e tal, e de repente você fala, opa, eu estou sonhando. Então você começa a sentir um monte de coisa diferente, energia diferente, você pode fazer experimentos, né, que você, então você está dentro do sonho lúcido, do sonho lúcido, do sonho lúcido. Então isso nós vamos conseguindo sendo mais verdadeiros, mais íntegros com nós mesmos, com as outras pessoas em nossas voltas, né? Claro, você tem que ter a sensibilidade de saber que há pessoas que não estão prontas para saber a verdade. Então você não vai chegar aí, querendo mostrar que você sabe. Então a gente tem que se observar nisso também, né? Respeitar as limitações das outras pessoas. Então tudo isso nós nos observamos. Na dúvida do que fazer, mantenha o silêncio, não faça nada. Que você vai estar fazendo muito e não fazendo nada. Né? Então você vai estar se conectando consigo mesmo, né? Intuitivamente, aí você vem e toma a ação mais correta para aquele momento. Ah, eu fiz um monte de coisa que deu errado. Não veja dessa forma que deu errado. É o processo. É um processo de crescimento. Né? Por exemplo, você vai ter uma árvore, você vai ter vários galhos que vai crescer para os lados e um que vai crescer em linha reta. Ou seja, um caminho mais curto para o céu. Mas o que forma a árvore? Todos os galhos, toda aquela complexidade. Então nós temos, nas nossas decisões, nas nossas vidas, nas nossas múltiplas vidas, nossas centenas de reencarnações em vários mundos, é como uma árvore. É bem complexa. E eu não sou a árvore, eu sou algo que vivencia todo esse processo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Que o som tenha ficado bom. Ih, sumiu ali o som. Espero que tenha som, ó. Som, eu tô falando, não tá vendo a barrinha. Bom, vamos descobrir. Se você viu o vídeo até o final, é porque deu certo, não. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntas, deixa aqui meu e-mail. Vocês podem mandar por e-mail ou aí nos comentários comentar, né? Deixar aí a sua sugestão. E muito obrigado, até o próximo vídeo. E eu torcendo aqui pra ter saído o áudio que parou de fazer aqui. Mas vamos lá. Isso aí, gente. Até mais.